Agora eu vou falar de força magnética. Na verdade, antes de falar de força magnética, é bom fazer uma revisão rápida sobre produto vetorial. Então, sejam dois vetores, né? O vetor A e o vetor B, onde aqui eu estou escrevendo o vetor em termos das suas componentes, né? Na direção I, J, K, então a componente X, né? É o A de X, a componente Y é o A de Y, e a componente Z é o A de Z. E o vetor B também eu escrevo ele em termos de suas componentes, né? Na direção I, na direção J, na direção K. Bom, representando esses vetores aqui nessa figura, então existe um plano então que vai conter esses dois vetores, A e B, e esses vetores eles formam um ângulo, né, entre si, que eu vou chamar de θ. Então, o produto vetorial, né, ele é definido por essa expressão aqui, né, onde o produto vetorial, geralmente na física e na matemática, a gente usa esse símbolo aqui para representar o produto vetorial, que é um V de cabeça para baixo ou uma cunha, né? E esse produto vetorial entre dois vetores vai dar como resultado um outro vetor, cujas componentes elas são escritas aqui nessa forma um pouco mais complicada, mas a gente vai ver que tem uma maneira mais simples de escrever o produto vetorial. Bom, e na figura, então, o produto vetorial entre A e B seria dado por esse vetor aqui, que está perpendicular ao plano, né, que contém o vetor A e B. Bom, agora eu vou falar de algumas propriedades do produto vetorial. A primeira propriedade, na verdade, geralmente é utilizada como a definição da magnitude de um produto vetorial de dois vetores. Então, ela diz que a magnitude, né, do produto vetorial de dois vetores A e B é dada como sendo a magnitude de A vezes a magnitude do vetor B vezes o seno do ângulo entre os vetores A e B. Ou seja, a magnitude, né, do vetor do produto vetorial de A com B, então é dado como sendo a magnitude de A, né, o módulo, né, de A, vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo θ, né, entre A e B. Note que quando A é paralelo a B, então o ângulo entre eles é zero e o seno de zero é zero, ou seja, o produto vetorial é nulo. Então, né, eu estou chamando aqui de propriedade 3, né, então a propriedade 1 tem a ver justamente com isso, né? Ou seja, o produto vetorial de A com A é zero, né? Já que A é paralelo a ele mesmo, né? E, consequentemente, o seno do ângulo, né, entre eles é zero. Bom, uma outra propriedade tem a ver com, também é utilizada como uma definição de direção e sentido, né, do produto vetorial entre dois vetores. Então, ela diz que esse produto vetorial ele tem um sentido do polegar estendido da mão direita curvada de A para B pelo menor ângulo possível. Né? É o que a gente chama, é o que é conhecido como regra da mão direita. E aqui eu represento ela. Na verdade, ela aqui está um pouco modificada. Né? Aqui ela está apontando o dedo indicador na direção do vetor A, o dedo médio na direção do vetor B e o polegar ele vai estar na direção do produto, vai indicar a direção do produto vetorial. Onde aqui eu estou representando o produto vetorial usando a notação mais clássica nos livros de física básica, que é por meio desse sinal de vezes aqui, esse x. Né? Note que se eu trocar, né, o vetor A e o vetor B, a direção do produto vetorial não vai ser a mesma, porque o polegar não vai apontar para cima, né? Ele vai apontar para baixo. Então, como eu comentei, né, a propriedade 4 então, diz que o sentido do vetor A e B é dado pela regra da mão direita. E como eu comentei também, B vezes A não é igual a vezes B, ele é o contrário, né? Ele aponta na direção contrária. Então tem esse sinal de menos aqui. Né? Ele é menos A vezes B. A propriedade seguinte é, como eu disse, essa forma de escrever a definição de produto vetorial é uma forma um pouco complicada de escrever, né? Um pouco complicada de lembrar, né? De cada uma das componentes desse produto vetorial. Então, outra propriedade é uma maneira mais simples de lembrar. Né?
Então, nessa propriedade, então, o produto vetorial de A com B ele pode ser escrito por meio de um determinante, onde na primeira linha do determinante a gente tem os versores I, J, K. Na segunda linha a gente tem as componentes do vetor A. E na terceira linha as componentes do vetor B. Então, é uma maneira mais fácil de lembrar o produto vetorial entre dois vetores e calculando esse determinante a gente chega justamente na mesma expressão que a gente utilizou na definição de produto vetorial. Bom, e a última propriedade refere-se a um misto de um produto escalar com um produto vetorial. A gente chama justamente de produto misto, né? Então ela diz que esse produto misto, né, de um produto escalar com um produto vetorial, ele pode ser escrito por meio desse determinante, onde a primeira linha é o vetor, são as componentes do vetor A, a segunda linha as componentes do vetor B e a terceira linha as componentes do vetor C. E diz também que A escalar B vetorial C é igual a C escalar A vetorial B. Então agora sim nós podemos falar de força magnética. Então, a fim de introduzir o conceito de força magnética, eu apresento aqui uma figura onde eu tenho duas cargas, uma que eu estou chamando de Q1, que está localizada pelo vetor R1, e a outra que eu chamo de Q2, que está localizada pelo vetor posição R2. A distância entre essas cargas é dada pelo vetor R21, que é R2 menos R1. A gente sabe que existe uma força elétrica entre elas. Contudo, se essas cargas estão em movimento, né, digamos que a carga Q1 está com a velocidade V1 e a carga Q2 está com a velocidade V2, então além da força elétrica surgirá uma outra força entre elas, que é a força magnética. Então verifica-se experimentalmente que quando duas cargas, Q1 e Q2, estão em movimento uniforme com velocidades V1 e V2, respectivamente, haverá uma força magnética adicional, F21, exercida por Q1 sobre Q2. Também a carga Q2, né, exercerá uma força sobre Q1, no caso seria a força F12. No caso aqui eu só vou apresentar a expressão para F21. Então a expressão para F21, né, a força exercida por Q1 sobre Q2, é dada aqui. Note que essa expressão ela tem uma certa semelhança com a expressão da força elétrica. Então aqui a gente tem uma constante, né? E a força então é proporcional a essa constante, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância entre elas ao quadrado, tá? Assim como no caso da força elétrica. Porém a semelhança termina aí. A força magnética a gente também tem que incluir a velocidade, né, da carga 1, V1, e a velocidade da carga 2, V2. Além disso, a direção da força elétrica ela é a direção desse versor aqui, R21, que é esse vetor aqui, R21, dividido pelo módulo dele. Já a direção da força magnética ela depende do produto vetorial desse vetor com a velocidade da carga 1 e depois você faz um outro produto vetorial com a velocidade da carga 2. Também essa expressão ela não tem um nome específico, né? Não damos o nome de lei, né, para essa expressão, assim como a gente dava o nome de lei de Coulomb, né, no caso da eletricidade. Esse nome não é dado porque, na verdade, as experiências reais elas ocorreram com correntes elétricas. E as expressões originais, né, envolvendo correntes elétricas, essas sim são chamadas de leis, né, tem nomes. Né? Então, no caso, o análogo dessa expressão aqui para a corrente elétrica, a gente chama de lei de Biot-Savart, que a gente vai ver posteriormente. Bom, além disso, né, essa constante μ0, assim como no caso elétrico, né, a gente, por questões históricas, né, define uma constante que é dada com esse valor aqui, né, 4π vezes 10 a menos 7 newton vezes segundo ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Bom, então, posto isso, eu posso agora fazer algumas observações.
primeira delas é o seguinte. Bom, imagine que eu defina uma constante, que eu estou chamando de C, que é dado como sendo 1 sobre a raiz daquela ε0, daquela constante ε0, né, que surgiu na eletricidade, vezes a constante μ0, que surge agora no magnetismo. Então, quando eu calculo esse valor, eu obtenho, então, um resultado de 2,9979 vezes 10 à oitava. Né? Tem mais alguns algarismos aqui depois do 9. Isso em metros por segundo, né? Que é a unidade de velocidade. Então, veja que esse resultado, né, quando a gente compara com o valor conhecido experimentalmente, é justamente o valor da velocidade da luz no vácuo. Isso é coincidência? Não, isso não é coincidência. De fato, há uma relação entre eletromagnetismo, né, e a óptica. Isso pode ser visto num curso subsequente ao curso de Física D37, quando se fala do conceito de ondas eletromagnéticas. Uma outra observação, eu já comentei, é que a força magnética ela tem uma certa semelhança com a força elétrica, né? Ela é inversamente proporcional à distância entre as cargas e diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, ela é inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional ao produto das cargas. Porém, a força magnética ela não obedece à terceira lei de Newton, diferentemente da força elétrica, e aparentemente viola o princípio de conservação do momento. Então eu digo aparentemente porque realmente ela não viola, desde que a gente leve em consideração momentos que surgem devido ao aparecimento de ondas eletromagnéticas. Então sempre nesse fenômeno vão aparecer ondas eletromagnéticas. E aí quando a gente computa esse momento, a gente vai ver que realmente o princípio de conservação do momento ele não é violado. Então, mas um exemplo de que a terceira lei de Newton ela é violada é mostrado aqui. Então aqui eu tenho duas cargas, a carga 1, né, e uma carga 2, a carga 1 com a velocidade v1, né, na horizontal, e a carga 2 com a velocidade v2 na vertical. Então a carga 2 ela aplica sobre 1 uma força que é o F12, que é zero, né, porque o vetor, a velocidade v2 e aquele versor, né, que está associado àquele vetor que liga a carga 2 com a carga 1, né, se vocês estão lembrados, né, então aparece esse produto vetorial no cálculo da força, e nesse caso, como esses vetores são paralelos, vai ser zero. Então a força, né, da carga 2 sobre a carga 1 vai ser zero. Porém, a força da carga 1 sobre a carga 2 ela não vai ser zero, né? O F21 não é zero. Então aqui eu desenho ele, né? Ele está na direção horizontal apontado para a esquerda. Ou seja, né? O F21 e o F12 eles não formam um par ação-reação. Ou seja, eles não obedecem à terceira lei de Newton. Bom, uma quarta observação é que a força magnética ela não é, em geral, uma força central. O que é uma força central? É uma força que está na direção de uma linha que une as duas partículas. Por exemplo, a força elétrica ela é uma força central. Já nesse exemplo, a gente vê que, por exemplo, surge uma força magnética que não está, né, nessa linha que une as duas partículas, que é o F21. Então, esse exemplo mostra que, de fato, a força magnética não é, em geral, uma força central. A quinta observação é o seguinte. Bom, se você calcular o produto escalar da velocidade da partícula vezes a força magnética sobre ela, esse resultado vai dar zero. Bom, isso pode ser verificado facilmente, não é complicado. Uma dica para quem for verificar é o seguinte: lembre que a força magnética sobre uma partícula ela tem a ver com esse produto vetorial da velocidade da partícula, que eu estou chamando de V2, na observação eu chamei de V. Então, produto vetorial de V com outro vetor, que seria esse termo aqui entre parênteses. E, por outro lado, a propriedade 6 de produto vetorial diz que o produto, né, produto misto, ele pode ser escrito dessas duas maneiras aqui, a esquerda da igualdade e a direita da igualdade. Se eu chamar A de V
E esse produto vetorial aqui de f, onde o f, como comentei, né, ele depende desse v aqui também. Então, usando essa propriedade e usando também a propriedade 1, né, o produto vetorial de um vetor com ele mesmo vai dar zero, então é possível mostrar que o produto escalar de f com v dá zero. E se o produto escalar, né, do vetor v e do vetor f é zero, significa que eles são perpendiculares. Lembrando que a velocidade ela está na mesma direção do deslocamento. Ou seja, força magnética ser perpendicular à velocidade significa que ele também é perpendicular ao deslocamento da partícula. Então, se ele é perpendicular ao deslocamento, ele não realiza trabalho, né? Não há componente da força na direção do deslocamento, portanto, ele não realiza trabalho. Bom, então, cabe observar nesse momento que, apesar da força magnética ela não realizar trabalho, a gente vai ver posteriormente que existe uma relação íntima entre a força magnética e a força elétrica. E essa sim, a força elétrica realiza trabalho. Então é possível sim associar trabalho à força magnética, uma associação indireta. E esse trabalho é o que a gente vai ver, mas posteriormente é o que a gente chama de força eletromotriz. Outra observação é que também é possível encontrar na literatura o conceito de potencial magnético. Nesse caso, o potencial magnético ele não vai estar associado a trabalho, já que a força magnética ela não realiza trabalho diretamente. Nesse caso, o potencial magnético ele é simplesmente uma função escalar que é utilizada no cálculo do campo magnético. A sexta observação é o seguinte, né? Usando o fato de que aquelas duas constantes, né, o ε0 e o μ0, elas, né, podem ser escritas em termos daquela terceira constante que foi definido, né, o C, por meio dessa expressão aqui, né? Então podemos escrever então a força magnética que era escrita em termos do μ0, então nós podemos escrever ela em termos do ε0, né, e do C ao quadrado. Então note que nessa expressão aqui da força magnética, esse termo aqui é justamente o módulo da força elétrica. Então se a gente passar essa força elétrica para o lado esquerdo da igualdade dividindo, e se nós só nos ocuparmos com a magnitude, né, dos vetores, então eu posso escrever que de um lado eu vou ter a força magnética dividido pela força elétrica e do outro lado eu vou ter a magnitude do vetor velocidade V2, né, a magnitude de V1 dividido pelo C ao quadrado. Lembrando que a magnitude desse vetor R chapéu aqui, que é um versor, né? Então a magnitude dele é 1. Essa desigualdade é porque, como a gente só está falando dos módulos, lembrando que o produto vetorial, o módulo do produto vetorial é dado como sendo o módulo de um vetor vezes o módulo de outro vezes o seno do ângulo. E o seno é sempre menor ou igual a 1. Então, por isso que aparece essa desigualdade. Então, essa desigualdade diz que a razão entre a força magnética e a força elétrica ela é sempre menor do que a razão entre, né, o produto da velocidade das partículas dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, para baixas velocidades, ou seja, quando V2 e V1 é muito menor, né, do que a velocidade da luz, a força magnética ela vai ser, né, muito menor do que a força elétrica. A sétima e última observação é o seguinte: digamos que a gente escolha um sistema de referência conveniente, onde a velocidade desse sistema de referência é igual à velocidade da partícula, onde existe uma força magnética sendo aplicada. Só que nesse sistema de referência, a partícula ela vai estar em repouso. Então a velocidade, na verdade, da partícula nesse sistema para um observador que esteja nesse sistema de referência se movimentando junto com a partícula, a velocidade vai ser zero. Ou seja, para um observador que estiver nesse outro referencial, né, que é um referencial inercial, já que ele está com velocidade constante, então para esse outro observador,
a força magnética sobre aquela partícula vai ser zero, já que ela está em repouso. Lembrando que força magnética tem a ver com a velocidade da partícula. Ou seja, haverá um observador num sistema de referência que verá uma força magnética sobre a partícula, porque, né, para ele a partícula vai estar em movimento, e outro observador em outro sistema de referência que não verá força magnética sobre aquela partícula, já que para ele aquela partícula estará em repouso. Bom, então cabe novamente aqui eu pontuar que essa inconsistência da força magnética ela é aparente. De fato, um observador que estiver no referencial onde ele não enxergar a força magnética, porque a carga vai estar em repouso, ele provavelmente ele vai enxergar uma força elétrica atuando de uma maneira parecida com a força magnética vista pelo outro observador no outro referencial. Isso porque, como eu comentei, a força magnética e a força elétrica elas têm uma certa relação íntima. Essa relação entre força magnética e força elétrica ela é melhor vista quando se discute a força magnética e a força elétrica no contexto da teoria da relatividade. Alguns cursos fazem dessa forma, eu não farei assim nesse curso. Então a gente não vai chegar a ver isso com mais detalhe.